RC16. Aqui você se vê. Boa tarde, a senhora. Boa tarde, ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez em sua companhia, entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Agradecendo o carinho, a paciência e a gentileza que toda semana a senhora tem para comigo, o senhor tem para comigo e para com o meu programa. Hoje eu quero falar sobre alguns assuntos, não sem antes cumprimentar os nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul. E essa semana, dois assuntos nos chamaram a atenção. Foram os assuntos da semana, a ponto de o assunto Covid ser deixado para um segundo plano. O primeiro assunto que tomou conta de 80% do noticiário e da mídia, da grande mídia, foi a instalação da CPI da Covid. A bem da verdade, eu vou falar uma coisa para a senhora e para o senhor. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, nada mais é do que circo e palanque. Por que eu digo isso? Eu pergunto à senhora e ao senhor, puxem pela memória, e eu pergunto, alguma CPI, alguma vez, deu um resultado positivo? Se chegou a alguma conclusão? O relatório conseguiu gerar algum efeito prático? O relatório final da CPI, dos trabalhos da CPI? E a resposta, todo mundo sabe que é negativa, é não. A resposta é não. CPI nada mais é do que palanque, circo, ocupa muito a mídia, mas é uma coisa perigosa. Por que é uma coisa perigosa? Porque, em geral, os depoimentos dados às CPIs, eles destroem reputações. Existe uma desconstrução de reputações nas CPIs. Principalmente, e isso eu não tenho bola de cristal, mas antecipo que vai acontecer nessa CPI da Covid, porque os senadores que estão à frente dessa CPI são senadores de esquerda, opositores do governo. De um governo onde eles não conseguiram nada, não conseguiram cargos, não conseguiram fazer negócios e com isso estão secos. Secos e com sangue nos olhos. Significa dizer, em busca de vingança do governo Bolsonaro. Olha, CPI é uma coisa perigosa. Eu aprendi há muitos anos atrás que um governo, um executivo, seja ele municipal, estadual ou federal, ele tem que fazer de tudo para impedir que seja instaurada a CPI, para que ela comece. Porque depois que ela começa, é imprevisível o que vai acontecer durante a CPI. Não que ela vá dar um resultado a ponto de, por exemplo, chegar num pedido de impeachment do Bolsonaro. Não vai chegar tanto. Aliás, eles nem têm coragem para isso. Mas vão incomodar e muito, muito. Eu sempre digo que até os inimigos a gente tem que saber escolher. Querem um exemplo disso? Essa semana, o deputado Daniel Silveira virou réu por ofensas ao Supremo. Por 11-0. Todos os ministros do Supremo votaram para que o deputado Daniel Silveira virasse réu.
O Daniel Silveira, eu não quero entrar aqui no mérito se ele tem razão ou se ele não tem razão. Tá? Se ele procedeu de forma correta ou não. Se o que ele falou é verdade ou não. Não, eu não vou entrar nesse mérito. O Daniel Silveira errou a partir do momento que ele escolheu mal os seus inimigos. Porque todos nós sabemos que hoje o Supremo é que está dando as cartas. O Supremo está conseguindo travar o governo Bolsonaro de todas as formas. Olha, as decisões tomadas pelo Supremo, como a de ontem, com relação ao censo, onde o ministro Marco Aurélio obriga Bolsonaro a realizar o censo de 2021, e outras, como o ministro Celso de Mello deu uma liminar interrompendo o projeto de construção da ferrovia Ferrogrão, que, por conta de um lobby fortíssimo de fretes, eles obtiveram uma liminar para interromper a Ferrogrão, porque iria baixar os fretes na região. Eles iriam ganhar menos dinheiro. Então o Supremo está sendo conivente com tudo isso. Então escolher o Supremo como inimigo, com toda a força que o Supremo está tendo nesse momento, porque Bolsonaro não soube desmontar esse poder todo do Supremo. Eu não digo fechar o Supremo, mas peitar, ter coragem de colocar os ministros na posição deles. Não. Faltou isso a Bolsonaro, faltou isso aos generais que aconselham Bolsonaro, faltou isso ao grupo político do Bolsonaro. Ninguém colocou ordem na casa. Ora, quando não tem um que manda, todos querem mandar. E é isso que está acontecendo nesse momento com relação ao Supremo, que se tornou um partido político de esquerda. Simples. Olha, é difícil, é complicado. Esse momento que nós estamos passando é um momento bastante grave. Falta efetivamente um pulso mais firme da presidência. Falta o presidente parar de falar certas bobagens. Falta o presidente usar máscara. Falta o presidente defender a vacina. Falta o presidente atuar mais como estadista e com menos folclore. Porque essa posição folclórica da presidência está prejudicando o país. Digo a senhora, digo ao senhor, que sabem e me conhecem muito bem há muitos e muitos anos que eu faço programa aqui. Eu torço por Bolsonaro, eu torço pelo Brasil, eu sou de direita. Mas estou enxergando uma série de equívocos que, infelizmente, não deveria estar acontecendo. Quanto ao Daniel Silveira, digo o seguinte, só para finalizar esse primeiro bloco. Quanto ao Daniel Silveira, além de ele ter escolhido mal os seus inimigos, ele vai pagar um preço muito caro. Aguardem e verão. O preço é muito grande. Quanto ao Supremo, nesse desmonte que está fazendo na Lava Jato, e nessa tentativa de frear a presidência, de frear Bolsonaro, isso não vai também acabar bem. Tenho certeza disso. Eu vou chamar um breve intervalo comercial para não cansá-los. Serão só 2 minutos, já voltamos. Fiquem conosco. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos.
com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Muito bem, estamos de volta. E eu falei no bloco anterior que dois assuntos chamaram muita atenção essa semana. Falei que o primeiro era a CPI da Covid e o segundo, o acirramento, o novo acirramento, digamos, a volta ao passado, da polarização Lula-Bolsonaro. Eu já tenho uma certa idade, muita estrada e uma experiência que deve ser levada em consideração nas minhas visões de como eu vejo o cenário político. Sempre falei que política não é fotografia, política é filme. Existe todo um filme com relação ao passado do Lula. E existe um eleitorado de esquerda hoje, próximo a 30%, que automaticamente já levaria Lula para o segundo turno contra Bolsonaro. Não resta a menor dúvida de que esse cenário vai se manter até o ano que vem, até as eleições, e é um cenário onde não existe uma terceira via. Por mais que o Centrão queira criar uma terceira via, e olha, Huck, Mandetta, Eduardo Leite, Boulos, Ciro Gomes, todos esses aí não têm a menor chance de conseguir que não aconteça a polarização o ano que vem. Ciro Gomes até essa semana contratou o ex-marqueteiro do PT, que elegeu Dilma, já teve preso e tudo, mas voltou, está livre, está solto, tá. O PDT, que é o partido do Ciro Gomes, contratou o marqueteiro João Santana. Olha, gente, quero dizer o seguinte, Ciro pode falar o que quiser, pode espernear à vontade, pode vir com a melhor campanha de marketing político que alguém já possa ter visto, ainda assim, não vai chegar nem a 15% das intenções de voto e dos votos. Quanto aos demais, Mandetta, Leite, Dória, Huck, tudo fogo de palha. Também não vão a lugar nenhum, por mais dinheiro que tenham. Dória é um trapalhão. Já está falando que quer, dentro do PSDB, uma convenção onde os candidatos sejam eleitos pelos convencionais, porque ele entende que ele tem a maioria dos convencionais do PSDB que poderiam incensar, elevar o nome dele dentro do partido como candidato. Bobagem. Olha, por que eu digo que é bobagem? Porque Dória é muito ruim como gestor, que se vendeu como gestor e não é gestor, como político que se vendeu como político e é um trapalhão, apoiou o Bolsonaro, vestia aquela camiseta amarela Bolsodória, né? E depois traiu o Bolsonaro e nega até hoje que tenha se valido do nome do Bolsonaro para se eleger governador de São Paulo. Quanto Mandetta, é aquele ministro da Saúde que dizia para a senhora assim, não, está com Covid? Vai para casa, se os sintomas aumentarem, retorne. Outro presepeiro. Aliás, essa palavra é muito antiga, né? Presepeiro. Meu pai é que usava. Mas é verdade. Quanto aos demais, quem é Huck? Brincadeira, né? Eduardo Leite, esse governador também folclórico do Rio Grande do Sul, que foi para uma solenidade militar
de terno cor-de-rosa, nada contra. Mas uma solenidade militar, ele foi todo vestido de rosa. Terno rosa, camisa rosa, gravata rosa. Gente, é cômico. Seria cômico se não fosse trágico. Os demais não vão a lugar nenhum. A polarização, efetivamente, não tem como não será Bolsonaro e Lula. Muitos querem a volta do Lula. Eu acho que o país não merece Lula novamente. E eu vou de encontro a muita gente falando isso. Não, mas é a minha opinião, sabe? É a minha opinião. Eu não vejo em Lula, ou no retorno do Lula, vantagem nenhuma para o país. Nenhuma. O pessoal do Lula assaltou a Petrobras, assaltou os fundos de pensão, assaltou todas as estatais, foram roubadas, quase quebrou vários fundos de pensão, assaltou o Correios. O fundo dos funcionários do Correios, desculpe, o meu microfone aqui que soltou. O fundo dos funcionários do Correios. Então, um retorno a Lula seria um retorno catastrófico para o país. Os programas que Lula diz que criou, como, por exemplo, Bolsa Família, não foi Lula que criou. Foi Dona Ruth Cardoso, esposa de Fernando Henrique, junto com Betinho, que criaram esse programa. Lula só mudou o nome do programa e ampliou o programa. Então, Lula se diz pai de muita coisa que, na realidade, não tem o DNA dele, nem a paternidade dele. É um populista. Só que é um populista perigoso. O país está tomando rumo. As estatais estão dando lucro. A bolsa está subindo. E o país está no rumo certo, fazendo obras por todo o Brasil, abrindo estradas e tudo mais. A economia está num bom rumo. Guedes deu um bom traço, um bom caminho para a economia. Essa semana ele deu uma escorregadazinha. O Guedes falou uma bobagem que não deveria ter falado. Ele falou que o vírus foi criado na China para que a China pudesse vender as vacinas ao mundo. Não deveria ter falado isso. Pode até ser verdade, mas não deveria ter falado. Não foi de muito bom alvitre, não foi muito bom, não foi muito cavalheiresco de parte de um ministro essa declaração. Eu acho que se ele tivesse ficado calado com relação a esse particular, teria sido melhor para ele e para o país. Desgasta uma imagem, desgasta uma relação com a China. Todos nós sabemos quem é a China e o que a China pretende. Basta examinar a situação da Argentina hoje, onde praticamente a China elegeu novamente Cristina Kirchner e seu parceiro, presidente, investiu na campanha deles, criou uma base militar entre Neuquén e Bahia Blanca. Tem uma base militar chinesa em território argentino. A gente sabe quem é a China, o que eles pretendem, onde eles querem chegar. Querem entrar com a 5G da Huawei no Brasil, uma companhia que foi banida dos Estados Unidos e banida de grande parte da Europa. E eles querem essa tecnologia 5G no Brasil. É perigoso, mas o Guedes não deveria ter falado sobre a Covid, sobre o vírus, se foi ou não criado na China, bem como essa declaração de que a China só fez isso para vender vacinas. O ministro também tem que ter postura. Todo mundo que ocupa um cargo no executivo, seja presidente, seja ministro e tal, tem que saber cuidar muito bem das palavras, sabe? Porque elas criam problemas muito sérios. Já houve retratação? Já. O Guedes já pediu desculpas? Já. Mas, tudo bem. Vamos contar com a memória fraca das pessoas e com o esquecimento desse episódio.
né, um pouquinho desagradável, mas é política, né, minha gente? Novamente eu vou pedir um breve intervalo comercial. Serão só 1 minuto e meio, já voltamos. Fiquem conosco. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. Voltamos. E hoje a Prefeitura deve publicar um decreto de retorno às aulas de forma híbrida a partir do dia 3 de maio. Notem que forma híbrida significa o seguinte: algumas classes de alunos terão aulas, outras não. Por exemplo, está previsto o retorno para o primeiro ano do ensino de alfabetização, primeiro ano do primeiro grau, portanto, e o primeiro ano do ensino médio, com 50% de ocupação das salas, apenas 50%. Os demais fariam aulas pela internet, por essa plataforma da Prefeitura, que já sabemos que não está funcionando a contento. Por essa plataforma, que muitos alunos não têm acesso, porque não tem internet em casa, ou porque não tem hardware, ou seja, um computador, um tablet ou um telefone celular para acompanhar essas aulas. Minha opinião a respeito disso: o CEP é contra, o CISEP é contra. Temos duas entidades, dois sindicatos contra esse retorno. Existe uma pressão das escolas particulares para que as aulas sejam retomadas. Acontece que muitos professores de escolas particulares não querem voltar à sala de aula, por vários motivos: pânico, medo e conforto, porque estão recebendo em casa sem trabalhar, fazendo algumas aulinhas, poucas, pela internet. E se dizem sobrecarregados, coisa que também eu não entendo. Mas, enfim, eu fui professor há muitos anos e sei das dificuldades de um professor, das dificuldades de lecionar e da falta de interesse dos alunos, o que é mais grave. Essas aulas por internet não vão funcionar por todos esses problemas que eu falei, mas também por desinteresse dos alunos e dos pais. Porque na escola, a maioria de bons professores puxam os alunos e fazem eles se interessarem mais. Aulas à distância, só para quem é muito Caxias e para quem quer muito estudar. E não é a grande maioria, como nós sabemos. Se essas aulas retornarem de forma híbrida, como a Prefeitura está pretendendo decretar, sabe, eu quero ver esse retorno para comentar melhor isso. Eu vejo movimentações desse governo interino bastante curiosas. E hoje mesmo, pela parte da manhã, uma pessoa me questionou o que eu achava a respeito dessa situação do retorno às aulas. Eu falei: olha, eu não sou a pessoa mais indicada
para opinar se eu sou favorável ou desfavorável a esse decreto. Estou afastado de sala de aula já tem muitos anos. Sei que a situação mudou muito. Sei que as condições hoje de ensino não são tão boas quanto no passado. Sei que o ensino está muito fraco. Conheço crianças de 8 anos que não sabem ler. Notem, 8 anos não sabem ler. Não sabem escrever, portanto, também. E as aulas já foram interrompidas por muito tempo. Tem uma coisa aí que devemos pensar e analisar também. O número de óbitos em Petrópolis nos últimos 2 meses cresceu muito. Nós já estamos chegando perto de mil vidas perdidas em Petrópolis. É o momento do retorno? Confesso que eu não sei. Não sei. Por outro lado, nós já temos uma boa parcela da população vacinada. Iniciou-se o cadastramento agora para vacinação dos professores. Isso ajuda? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas é uma reflexão que não pode ainda ser feita agora, até porque eu entendo que esse não é o momento de se fazer essa reflexão. Eu penso que o governo não está tendo muita transparência na condução do combate a essa quarentena, a essa pandemia. Por que digo isso? O governo anuncia 35 milhões para asfalto em ruas de Petrópolis. Nós todos bem sabemos que faltam leitos, leitos clínicos, leitos de UTI, insumos. O governo fez uma intervenção no Hospital Clínico de Correias, nos leitos de UTI. Acontece que se esqueceu de fazer intervenção na farmácia do hospital e no corpo de atendimento, ou seja, nos médicos e enfermeiros que atendem o Hospital Clínico de Correias. De que adiantou essa intervenção? Bloquear leitos? Para quê? A pessoa vai para lá e não tem os insumos necessários para o seu tratamento? 50% do secretariado hoje do Ingo Rames, do prefeito interino, são oriundos do governo passado. São as mesmas pessoas, os mesmos secretários. E 80% dos cargos comissionados são os mesmos do governo passado. Se o governo passado não foi bem, por qual motivo nós devemos esperar que esse governo vá melhor? É impossível. O resultado vai ser desastroso. Olha, o governo, ele pretende mostrar alguma coisa de novo, como esse asfalto, por exemplo, porque hoje, esse ano é um ano de eleições, possivelmente um ano de eleições, de novas eleições, de renovação das eleições, e ele é candidato. Só que ele não está conseguindo mostrar nada além de tentar tampar o sol com a peneira. Não está resolvendo problema nenhum da cidade. Não está atendendo a contento as vítimas de Covid-19. Não está fazendo nenhuma obra. Palácio de Cristal, a promessa era de iniciar as obras, não começou. O Teatro Dom Pedro, as obras também estão paradas. Ou seja, é um governo que está remando contra a maré e não vai conseguir chegar na praia. Desse jeito, não vai. O continuismo do governo passado, é claro. Ele tentou fazer um governo de coalizão com a Câmara dos Vereadores, mas isso também aparentemente não está dando o menor resultado. As matérias continuam sendo enviadas para a Câmara em regime de urgência, para aprovação. Ele conseguiu formar a maioria da Câmara, porque são colegas, pares e tudo mais, mas
apesar de todo esse apoio da Câmara, a gente não vê uma solidez no governo. Falta solidez. A gente vê insegurança nesse governo, muita insegurança. É um governo que está sendo mal aconselhado. E o que ele divulga através da assessoria de comunicação dele é o que nós chamamos de perfumaria e factoides. Por quê? Porque talvez não tenha nada melhor para divulgar. É verdade? Gente, eu esperava mais desse governo. Esperava. Mas um governo morno, um governo de continuidade e um governo com as mesmas cabeças do governo passado. E conforme eu digo e repito, se não deu certo no governo passado, não tem por que dar certo nesse governo. Vou pedir novamente um breve intervalo comercial, serão só 1 minuto e meio. Fique conosco, já voltamos. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Voltamos. E eu estava aguardando até agora, e já temos meia hora de programa, a chegada do nosso convidado, mas ele não chegou até agora. Significa dizer que ele teve algum problema, não conseguiu nos avisar, mas o barco que segue, vida que segue. E barco que segue, vida que segue, parece que subiu no telhado o tratamento preventivo da Covid, que havia sido votado na Câmara para ser aplicado e que, apesar de ter sido aprovado na Câmara Municipal, só teve um voto contrário. O tratamento preventivo não foi colocado à disposição da sociedade petropolitana. Curiosamente, algumas coisas que foram aprovadas na Câmara, não houve a sanção do prefeito. Ou seja, o prefeito não assinou e validou o projeto de lei para que se tornasse factível, para que se tornasse obrigatório. Isso, 3 coisas me chamaram a atenção, ou me chamam a atenção, melhor dizendo. A primeira, esse tratamento precoce, que foi muito discutido na Câmara, aprovado e não aconteceu. O segundo, o contrato de prorrogação da Sinal Parque, que criaram até uma comissão de análise do contrato da Sinal Parque. Comissão essa que se reúne, joga a conversa fora e não resolve absolutamente nada, nem vai resolver. E a terceira, sabe, por incrível que pareça, é essa situação das empresas de ônibus e da possibilidade das vans escolares, nesse período, fazerem frete, auxiliando as empresas de ônibus e transportando passageiros, que também foi aprovado na Câmara e o prefeito até agora também engavetou. Se existe um governo compartilhado entre a Prefeitura e a Câmara Municipal,
Não seria interessante, antes de botar esses projetos em votação, consultarem se o prefeito está de acordo, para não haver esse desgaste desnecessário da Câmara para com a população? Eu pergunto, senhores vereadores, muito interessante algumas matérias votadas, porque seriam boas para a população, seriam ótimas para a população. Aí chega na prefeitura, chega no gabinete do prefeito, o prefeito diz, opa, não estou de acordo. Ora, se é um governo compartilhado, prefeitura-câmara, o mínimo que se espera, o mínimo, é que os vereadores, antes de votarem um projeto desses, levem ao prefeito para saber a opinião dele. Para quê? Foi aprovado o projeto. Mas o prefeito não assinou. A Câmara aprovou em primeiro turno, em segundo turno, e está parado, engavetado na prefeitura. Para que isso? Para jogar para a galera? Factoide? Besterol para sair na imprensa? Senhores vereadores, mais cuidado, mais atenção. Política é diálogo. Política é diálogo. Se os senhores são da base do governo, conversem com o governo antes. Conversem. Não resta a menor dúvida que o contrato da Sinalpark, por exemplo, não é um bom contrato para a sociedade petropolitana da forma como está sendo conduzido. Nem da forma como foi feito, porque está sendo desrespeitado. A Sinalpark desrespeita cláusulas contratuais de um contrato que ela mesma assinou. Então, minha gente, os senhores foram votados, senhores vereadores, para serem a voz do povo. Eu li hoje, na tribuna, de que a segurança da Câmara vai aumentar por conta de alguns ataques que alguns vereadores sofreram e que agora vão criar um novo mecanismo de segurança, um novo programa de segurança, um novo projeto de segurança para a Câmara Municipal. Olha, gente, vamos falar sério. A Câmara Municipal é a casa do povo. Criar dificuldades para o povo acessar a Câmara, tentar se proteger com segurança, isso é feio. Isso é feio. Muito feio, diga-se de passagem, sabe? Vereador tem que dar a cara a tapa, tem que ter coragem, tem que andar no meio da população, tem que bater perna nos bairros, tem que conversar com o povo, tem que conhecer as demandas dos bairros e saber no que pode ajudar, no que pode pleitear junto ao prefeito para melhorar aquele bairro, aquela comunidade. Não é como vem agindo, não, sabe? A gente assiste uma sessão da TV Câmara, é um elogiando o outro. Parabéns, excelência, muito boa sua posição. Gente, isso aí é feio. É feio, para não dizer outra coisa. Sabe? Quero lembrar que eu denunciei aqui que estava havendo estudos para a renovação da frota e ninguém mais fala nada sobre isso dentro da Câmara. Ainda bem, né? Ainda bem, porque não é um momento. Tá? O momento agora é de bom senso e equilíbrio, isto sim. Tá? E é o momento, sim, de um maior diálogo com o Executivo, que não está havendo puxa-saquismo, isso não é correto, mas um diálogo com o Executivo, sabe, essa matéria aqui, eu posso levar à votação, senhor prefeito? Não, nós somos a Câmara, nós somos autônomos, nós fazemos o que nós queremos aqui dentro. E adianta fazer o que querem e depois o prefeito barrar? Tem lógica isso? Não, né? Novamente, um breve intervalo comercial, 1 minuto e meio, já voltamos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos.
com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Ok, voltamos. E eu quero agora falar um pouquinho para a senhora que é aposentada, para o senhor que é aposentado do INSS. O ano passado, o governo deu uma antecipação do 13º salário, sendo que a primeira parcela foi paga em abril e a segunda parcela em maio do ano passado. Portanto, antecipou-se o 13º. Muita gente me pergunta por que não aconteceu a antecipação do 13º desse ano. E eu vou explicar com toda a calma, da forma mais clara e didática possível. A antecipação do 13º desse ano não aconteceu ainda pela seguinte razão. O orçamento da União, ou seja, as verbas que a União pode gastar de forma legal, aquelas verbas carimbadas, isso aqui se destina a pagamento da folha do INSS, isso aqui se destina a pagamento do 13º, isso aqui... Bom, o orçamento das despesas, que deveria ter sido votado até 31 de dezembro do ano passado, para esse ano, orçamento 2021, ou seja, o que o presidente poderia gastar em 2021, teria que ter sido votado até 31 de dezembro do ano passado, não foi votado por culpa do senhor Rodrigo Maia, que segurou o máximo que pôde também para tentar negociar com o governo o que ele queria. Tá? Vamos colocar dessa forma, que é a forma mais simples, e não se precisa explicar muito, porque todo mundo sabe o que o Rodrigo Maia queria. Então o orçamento não foi votado. O orçamento de 2021 em 2020 até 31 de dezembro de 2020. Acontece que as verbas destinadas ao 13º, que são verbas carimbadas para esse fim, para essa finalidade, dentro do orçamento, tá? Teriam que esperar o quê? A aprovação do orçamento. Muito bem. Dentro do orçamento existem verbas que são discricionárias. O que são verbas discricionárias? São verbas que o governo pode dispor da maneira que ele quiser. Essas verbas não chegam a 4% do total do orçamento. Existem as verbas obrigatórias, que são essas chamadas verbas carimbadas. E o 13º é uma dessas verbas obrigatórias e carimbadas, portanto, teria que esperar a aprovação do orçamento para que então pudesse ser feita uma antecipação do pagamento do 13º aos aposentados. Note que no dia 22, semana passada, não, nós estamos em 29, semana passada, dia 22, o orçamento do ano passado foi votado, o orçamento que deveria ter sido votado ano passado para 2021 foi votado dia 22 agora, 22 de abril. E não deu tempo, porque a folha do INSS já estava processada, não deu tempo de incluir a primeira parcela nesse mês de abril para ser pago em maio, como aconteceu do ano passado. Mas, com certeza absoluta, a primeira parcela entra na folha de maio, do mês que vem, portanto, tá? Para ser paga em junho.
Então, a folha de maio vai rodar já com a primeira parcela do 13º, que será pago em junho, tá? Então, espero que tenha ficado claro. Vai atrasar um mês, porque o ano passado foi abril e maio, 2 meses, portanto, abril e maio, e esse mês será junho e julho. Muita gente assumiu compromisso em cima dessa expectativa de pagamento, mas ela vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer. Tá? Espero ter deixado bastante claro, espero ter respondido as questões que me fizeram com relação a essa antecipação do 13º salário para os aposentados e pensionistas. Eu queria falar agora de um assunto curioso, no mínimo curioso. Em política, a gente sempre tem que combinar com os russos. O que significa combinar com os russos? Significa que você não pode tomar uma atitude isolada dentro do seu partido sem que o partido esteja de acordo com aquela sua decisão. Por que eu digo isso? Marcelo Lessa, meu amigo, vereador Marcelo Lessa, do Solidariedade, resolveu se lançar a prefeito agora nas próximas eleições, ou seja, se houver eleições, renovação das eleições. Válido, perfeito. Qualquer pretensão é válida. Mas ele esqueceu de combinar com os russos. O que significa? Significa que o partido dele, o Solidariedade, já colocou notas na imprensa, 2 por sinal, que saíram no Le Partisan, na tribuna, a primeira dizendo que ele se lançou sem uma consulta prévia ao partido. E que ele deveria se explicar com a direção estadual do porquê que ele se lançou sem que o partido tivesse conhecimento desse lançamento da pré-candidatura. E a segunda, que saiu inclusive hoje no Partisan, desautorizando o vereador Marcelo Lessa, dizendo que o Solidariedade é um partido de oposição ao governo atual interino Ingo Rames e que o Lessa deveria abrir mão dos cargos que o Ingo Rames a ele ofertou e deu. O Lessa, por sua vez, disse que não tem cargo nenhum no governo. Isso é uma briga que nós vamos ver lá na frente. Se efetivamente o Lessa não tem cargo nenhum no governo, se ele vai ser oposição ao governo Ingo Rames, como o partido dele determinou, e se ele realmente vai ser candidato a prefeito, e se vai conseguir, dentro do partido, que o nome dele seja elevado à condição de pré-candidato e depois de candidato a prefeito, caso haja renovação das eleições. Um último assunto, não menos importante, nós vamos ter agora no dia 12 de maio, o julgamento daquela ação rescisória do Rubens Bom Tempo no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O resultado dessa ação rescisória não afetará, positiva ou negativamente, não afetará em nada a ação que ainda está em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral. Essa ação rescisória, caso Rubens Bom Tempo, atualmente deputado estadual, caso ele vença no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, os efeitos e as consequências dela é que ele vai manter o seu cargo de deputado, seu mandato de deputado, até 31 de dezembro de 2021. Tá? Com relação a possíveis efeitos colaterais ou não nas ações do Tribunal Superior Eleitoral, isso nada muda. É apenas uma informação com relação ao Tribunal Superior Eleitoral, o processo está parado e não tem data prevista para julgamento.
Então, que fique bastante claro, esse resultado do dia 12 de maio, muito pouco vai influir com relação à Prefeitura de Petrópolis e com relação ao resultado das eleições do ano passado. Tá? As pessoas têm me perguntado, se o Rubinho ganhar no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ele retorna? Não, ele não retorna. Tá? Ele não assume o mandato. Temos que aguardar, vamos ter que aguardar as decisões do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que ainda não tem nada previsto, tá? Com datas, previsão de datas para o julgamento dessa ação. Eu vou pedir novamente um breve intervalo comercial, serão só 2 minutos, 1 minuto e meio. Já voltamos, fiquem conosco. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. Ok, estamos de volta. Eu espero hoje não estar cansando a senhora e o senhor com tantos assuntos e eu fazendo novamente o programa sozinho. O vereador Dr. Mauro Peralta lançou uma ideia de que a prefeitura fornecesse aos funcionários um cartão alimentação, ao invés de mandar quentinhas para o Hospital Alcides Carneiro, para as UPAs, enfim. Eu digo que essa é uma boa ideia. Por que é uma boa ideia? Primeiro lugar, a qualidade da comida servida nessas quentinhas não é boa. Não é boa. Segundo lugar, a pessoa vai poder escolher o que ela quer comer. Em terceiro lugar, o que é mais importante, vai ajudar a movimentar o comércio local de alimentos, que com essa quarentena, com essa pandemia, está capenga. Bares e restaurantes estão passando muitas dificuldades. Portanto, eu quero dizer que essa é uma boa iniciativa da Câmara, a criação e a confecção desses cartões alimentação para os funcionários públicos da prefeitura, para o funcionalismo em geral, e digo mais. Combinem antes com o prefeito, antes de votarem essa matéria, veja se o prefeito está de acordo, para não passar em outro vexame. Tá bom, minha gente? É boa ideia, hein? Excelente ideia. Muito bom. Tem várias coisas, vários pontos positivos nessa proposta. Tá? Quentinha é ruim, a que vem sendo servida, a pessoa não pode escolher a comida e vai movimentar o comércio local. Portanto, uma ótima iniciativa da Câmara. Mas, bata um papinho primeiro com o prefeito. Prefeito, a gente pode votar essa matéria? Ou então vão votar, o prefeito não vai sancionar, não vai assinar e vai ficar por isso mesmo. E a quentinha vai continuar. Um alerta. Tá bem? Olha, eu queria agradecer a gentileza, a paciência e o carinho, principalmente hoje, que a senhora e o senhor tiveram que me aturar durante essa hora inteira aqui, falando sozinho, tentando explicar e comentar algumas coisas, tentando levar a senhora e o senhor um pouco de conhecimento
do que está se passando, para que a senhora e o senhor façam a sua análise de mérito, pense sobre o que eu falei. Eu não sou dono nem senhor da verdade, sempre digo isso, eu tenho a minha opinião. Às vezes a minha opinião é um pouco crítica demais, é um pouco ácida, mas a minha tentativa sempre é a melhor possível. A minha tentativa sempre é de ajudar, de levar conhecimento, de transmitir informações à senhora e ao senhor, porque entendo ser este o meu papel. Sabe? Todo mundo sabe que eu faço televisão porque gosto. E esse nosso contato, para mim, sempre foi muito prazeroso. E o contato nas ruas, da mesma forma. Se a senhora e o senhor perderam algum pedaço desse programa ou quer revê-lo, daqui a pouco mais, daqui a poucas horas, ele já vai estar no Facebook e também poderão revê-lo nas reprises, que são bastante, praticamente quase todos os dias da semana. Então não tem dificuldade nenhuma. Eu queria dar um bom final de semana a todos, uma boa semana que entra a todos, prometendo para quinta-feira que vem um novo programa e com uma entrevista, porque hoje o nosso convidado, infelizmente, não apareceu, mas são coisas que acontecem e as pessoas, nesse momento, sofrem imprevistos, já estava tudo acertado desde ontem, mas é normal isso acontecer. Agradeço, uma boa semana, fiquem com Deus. E lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. TVC 16. Aqui você se vê. Notícia urgente. Para você que precisa economizar. Mega ação de oferta.